professora. Boa noite, né? Primeiramente. E nosso componente curricular é estágio supervisionado. E nosso grupo é formado por Adrício Moraes, Jamerson, Douglas Miguel, Wellington Virgulino e o Wendel, né? Esse que vos falo. Nós pegamos o capítulo 4 e nós vamos falar sobre o estágio supervisionado como atividade integradora, né? Então, aí nós vamos começar falando sobre o estágio supervisionado como atividade integradora, né? Então, nesse capítulo, né, Rosa nos traz, ela começa dizendo, né, que várias propostas de reformas que porém se tornam pouco viáveis devido à ausência de quase que total, né, de infraestrutura. E como é que ela fala dessa questão, dessa ausência, né? Dessa ausência. Aí a primeira coisa que ela coloca, que ela questiona, né? É o da universidade. Que ela fala que ao fornecer bagagem teórica específica, né? Que exige uma visão crítica da sociedade vigente, a universidade ela parece não conseguir formar um profissional competente capaz de reoperacionalizar a teoria em relação à prática, né? Em relação à teoria em relação à prática, né? E uma das coisas que ela fala que poderiam redimensionar isso, redirecionar esse papel, um dos elementos que ela fala que a universidade tem é o estágio supervisionado, né? Então, o estágio supervisionado, ele é feito em todas as aulas, as turmas, né, em todas as turmas de licenciatura, pedagogia. Só que muitas vezes o que a gente percebe são as pessoas, no caso a gente mesmo, quando chega para o estágio supervisionado, muitas vezes a gente não é valorizado, né? Não é valorizado. Ou até alguns profissionais acham que a gente vai tomar a vaga, um estagiário vai tomar a sua vaga, ou que o estagiário, né, tá ali, mas feito eu escutei uma professora dizer que na época dela de estágio, ela não ia nem na escola, nem pisava na escola, ela fazia as regências todas em casa mesmo, entendeu? Então o que a gente vê é muito disso, né? No estágio supervisionado. E no texto ela fala justamente para haver um engajamento, né? Que a proposta do estágio supervisionado é justamente isso. É voltado para o atendimento à comunidade, né? O qual deverá proporcionar o engajamento do estagiário na realidade, que é o que ele vai passar por aquilo ali. Então ela quer trazer o estágio supervisionado que ele seja o mais real possível do que você vai passar na sala de aula, né? E então, aí dessa forma ela nos mostra também que a escola ela teve uma mudança, né? A escola mudou sua realidade, né? E exige um quadro teórico de reflexão mais dinâmica. Aí com isso ela fala da prática do professor, né? Que é necessário uma revisão, né? Nessa prática do professor, do próprio saber gerado na faculdade, né? Que ela fala que o próprio saber gerado na faculdade, em que retrata uma produção reinterpretada, ou seja, que é sempre daquele mesmo jeito, né? Não há uma mudança. Então, ela fala também que da atuação do profissional da educação, né? Que exige que eles se adaptem. Então, se a sociedade está mudando, se a escola está mudando, ela tem uma mudança também na prática do professor, né? De como esse professor vai se comportar, da clientela, né? Das necessidades da clientela,
as orientações vindas de cima reduzem muito a liberdade do professor, né, no processo decisório de sua atuação na escola. Ela fala também que considera, né, o estágio supervisionado uma parte importante da relação trabalho-escola, né, e teoria-prática, certo? E eles podem representar, em certa medida, o elo de articulação orgânica da própria realidade. Então, na colocação de escola-trabalho, pode-se perceber que a importância do estágio supervisionado como elemento capaz de desdenhar a relação entre o polo de uma mesma realidade, certo? E já no teoria prática, né, o estágio supervisionado deve ser o instrumento fundamental no processo de formação do professor, certo? Só que, para que isso ocorra, né, o estágio supervisionado, ele não pode ser encarado como uma tarefa burocrática, né, uma tarefa a ser cumprida, uma obrigação, né? Aí, o que é que acontece? Como ele é taxado como uma tarefa burocrática, aí segue desvalorizado nas escolas. Os estagiários buscam espaço, mas muitas vezes não acham espaço, não tem espaço. E eles devem sim, uma coisa que ela coloca é que até os próprios professores que já estão lá têm que buscar uma abertura, né, para que os estagiários, para integrar os estagiários na escola, né, e que eles se sintam mais acolhidos. Eu não sei se a palavra é acolhido, mas que eles se sintam melhor, ou se consigam integrar, né, se integrar com o corpo docente da escola, né? Então foi mais ou menos isso que eu quis trazer, né, sobre essa introdução ao estágio supervisionado, e os meus colegas vão acrescentar mais um pouco agora aí, viu? Então, boa noite, professor. Bom, este trabalho surgiu com a necessidade que os alunos tinham em relação à prática do ensino de ciências sociais da PUC São Paulo. Eles sentiram de conhecer um segmento da estruturação do ensino do segundo grau, podendo assim participar de uma experiência de estágio cujo objetivo era uma proposta de discussão entre o relacionamento político, educacional com o contexto social econômico. E a partir daí, buscando aprofundamento em relação à realidade escolar do futuro campo de atuação. E diante disso, esse trabalho ele teve andamento em 2 passos. No primeiro passo, foram observadas 48 escolas. Nessas 48 escolas observadas, foram reunidos grupos de 5 estudantes que iam nessas escolas fazerem observações, anotações de informações, para que eles possam trazer para a sala de aula para terem essas discussões em grupos sobre essa prática de ensino. E nessas discussões, eles puderam trazer de informações dessas escolas principalmente sobre a precariedade que as escolas tinham na atualidade, e principalmente sobre essa precariedade nas escolas no período noturno, onde a precariedade era maior em relação de materiais e humano. E os professores nessas discussões que estava tendo naquele momento, puderam trazer algumas perguntas para que pudessem implementar mais as discussões. E eu pude selecionar aqui 2 perguntas para trazer para vocês. A primeira pergunta foi:
A escola está comprometida com um processo de ensino-aprendizagem mais adequado às condições reais da clientela? Será que as escolas estão comprometidas realmente? Isso foi uma das perguntas. A segunda pergunta: a escola realmente integra o aluno na sua realidade? Será que a escola integra o seu aluno na sua realidade? Essa foi a segunda pergunta que eu selecionei para trazer para vocês, onde os professores selecionaram para implementar nas discussões. No segundo passo, daquelas 48 escolas que foram observadas pelos estudantes, foram, assim, selecionadas 5 escolas, as 5 escolas da Grande São Paulo. E puderam analisar dessas 5 escolas um total de 485 estudantes, onde 156 era do período diurno e 329 do período noturno. E foram observadas do segundo e terceira série do segundo grau. A faixa etária era entre 17 e 18 anos de idade, onde no período noturno era 51,53% e no diurno 70,50%. Em relação ao sexo, podemos ver que aqui o masculino é 44,32% e o feminino é 55,05%, onde podemos ver que é a maioria do sexo feminino. No noturno, o masculino tem a superioridade, que é a superioridade numérica, onde eles tinham 54,71%, onde podemos ver que tem mais estudantes do sexo masculino no período noturno. Já no período diurno, o sexo feminino tem a superioridade numérica, onde podemos ver que é 77,56% de estudantes do sexo feminino. E esses estudantes eles puderam selecionar categorias de classificação dos pais, onde eles fizeram essas categorias e colocaram para os estudantes das escolas selecionar as categorias em relação aos seus pais. Foram 3: manual, não manual e improdutivos. No manual, eles selecionaram operários, mecânicos e domésticos. No não manual, eles selecionaram profissões liberais, comerciantes e técnicos. Já nos improdutivos, os estudantes selecionaram que eram aposentados e os desempregados. Dentro desse quadro, nós encontramos os grupos mães, pais e alunos. As mães, elas se classificam mais na categoria manual que se havia discutido anteriormente, onde 60,48% está no noturno e 76,92% está no diurno. Os pais, eles já estão mais equilibrados, tanto no manual quanto no não manual, onde 74% estão no período noturno e 82% no diurno. E apenas 23% são improdutivos no noturno e 16% no diurno. As taxas trazidas pelos alunos representam que no período noturno, 74% trabalham no mesmo e ocorrem 17,43% no período diurno. E o que eles trazem é basicamente que os seus motivos de trabalho, pelo menos um dos principais motivos é a necessidade, que apontado pelos alunos trouxe basicamente 70,85% para o período noturno e 40,74% para o período diurno. A independência, que seria o segundo motivo, traz apenas 11% no período noturno e 11,011% no período diurno. E a questão dos que não trabalham, dos não conseguiram arrumar um emprego, eles trazem basicamente o desemprego como fator de não trabalharem. Isso taxa no período noturno uma questão de 48,23% e no diurno uma taxa de 11,71%.
Nessa parte do texto, ele traz basicamente o questionário que foi levantado com algumas perguntas durante a pesquisa. O primeiro é se você teria alguma ocupação e qual seria ela. E o que foi tratado pelos alunos é que a maioria sim tem ocupação e que essa ocupação seria basicamente o trabalho, ou seja, o trabalho é o principal aspecto, a principal função que está relacionada com os estudos dos alunos. E isso traz uma taxa de 71% no período noturno e 31% no período diurno. E para a taxa escolar, que a escola é a principal ocupação, apenas 13,02% dos alunos responderam que sim, e que 65,75% do período diurno respondeu que sim. E pouquíssimas pessoas responderam que os esportes eram a principal ocupação deles durante o dia. O que eles trazem também é se seu trabalho tem relação com o curso e se o seu trabalho tem relação com o curso que você faz. E o que é tratado pelas pessoas da pesquisa é que eles falam que, esmagadoramente, eles falam que não, o curso não tem vínculo com a maioria das atividades que eles fazem no trabalho, e que a maioria dos trabalhos empregados seria escritoria, com 50% do grupo, bancário com 10%, office boy com 8%, secretária com 6% e computação com 4%, e o mais baixa taxa foi de telefonia, com 0,7% dos membros. E o que foi levantado mais à frente seria basicamente sobre o curso, sobre o período de estudo, que seria por que você está cursando o segundo grau, e a maioria dos membros responderam que estão cursando com a finalidade de atingir uma faculdade futuramente. E isso é até bem contraditório com o resultado que traz na próxima pergunta, que é se o curso do segundo grau prepara você para o vestibular, e o que eles respondem em grande maioria é que não, eles não preparam, e devido a aspectos de interesse, eles fizeram algumas perguntas relacionadas à escola e ao trabalho. O primeiro seria se a escola auxilia você no trabalho, e alguns falaram que sim, com comunicação, e outros falaram que não, baseado nas referências do curso deles serem diferentes do que eles atuam atualmente. E o outro seria a escola auxilia você no relacionamento familiar, e eles falaram que sim, auxilia bastante na comunicação, facilitando o processo de integração entre a escola e a família. E a última pergunta, a que traz para fechar, baseando na escola, é se a escola enriquece você culturamente e como enriquece. E eles trazem basicamente que 73,80% do diurno e 21,51% do noturno respondem que ampliam horizontes de formas positivas e de formas negativas. Apontaram um baixo nível de 30% no noturno e 75% no diurno, a falta de vínculo das matérias estudadas com a relação que foi apontada por os períodos. E apenas 17,% dos noturnos responderam que está relacionado com outros itens e que ajuda a convivência entre as pessoas. Pronto. Não, isso aí não foi do meu tempo, não conhecia. Então, com relação às frustrações dos alunos, essas relações variáveis, ela foi dada, a maioria delas, pelos os alunos de noturno. Então, esses alunos de noturno, principalmente eles, falaram sobre a falta da cultura dos professores. Isso provocou perceber os alunos que os professores não estavam tão preparados para aplicar essas aulas, a falta de relacionamento do conteúdo com o cotidiano. Então, percebeu-se também que quando não se faz o cotidiano Já tá passando quase 5 minutos já. também acarreta um desestímulo dos alunos, né? Os alunos não têm tanto estímulo para poder aprender tanto esse conteúdo. Isso também é a falta de despertar a curiosidade. Então, quando isso acontece,
Isso também ele fica desestimulado, menos curioso para poder fazer um senso crítico de pesquisa com relação àquele cotidiano também. A falta de oportunidade dos alunos, então se queixavam que a oportunidade não era para todos os alunos, então muitos deles reclamavam sobre essa falta de oportunidade e a liberdade excessiva, né? Então de forma com que quem quisesse estudar, estudava, quem não quisesse não estudava, e isso não tinha esse controle tão efetivo, avaliativo da turma. Então se dava uma liberdade muito grande com relação a esse aprendizado, né? Então não se havia esse controle. Desta forma, através das informações adquiridas das variáveis dos alunos com relação ao ensino dos professores, o curso de formação dos professores, ele dá uma ênfase com base na formação dos próprios professores. E oferecendo essa formação de qualidade, consequentemente, o professor irá oferecer aos alunos um aprendizado de qualidade, um aprendizado em que foca o pensamento crítico e reflexivo, para que os alunos tenham a capacidade de ter um pensamento crítico e transformador do homem, fazendo com que esse conhecimento adquirido em sala de aula seja de forma aplicada para o cotidiano e o meio onde eles estão inseridos. Dessa forma, eles irão conseguir assimilar mais esse conhecimento e fazer com que os alunos tenham esse poder de transformar, esse poder transformador dentro do conhecimento crítico para com a sociedade e a natureza. É justamente essa mentalidade tecnicista social que faz com que o professor tenha limitações na sua formação, devido à falta de elaborar pensamentos críticos e reflexivos no aluno, pois essa transmissão mecânica do conteúdo que acontece para o mercado de trabalho faz com que o aluno aprenda somente o necessário para ser aplicado dentro de uma profissão do mercado de trabalho. E isso não desenvolve a mentalidade do aluno para um pensamento crítico e reflexivo dentro do seu cotidiano e do seu meio onde ele está inserido. Isso é uma das ocasiões que causa uma falta de condições de trabalho dentro da problemática de estágio, onde os alunos de estágio vai para aplicar o estágio e isso faz com que ele tenha muita dificuldade em fazer uma elaboração de aula para um pensamento crítico e reflexivo, onde a mente dos estudantes está focada para apenas o mercado de trabalho. Isso dificulta bastante ter essa dualidade de pensamentos, para com que o foco do aprendizado que se precisa dentro de um aprendizado crítico seja estabelecido. Então, isso é uma das barreiras que deve ser quebrada, essa mentalidade tecnicista é uma das barreiras para ser quebrada e ter uma qualidade melhor no aprendizado dos alunos, né? Bem, outro aspecto que confirma e agrava ainda mais as dificuldades na formação do professor como educador é o esvaziamento de sua opção profissional. A gente pode ficar pensando, como seria esse esvaziamento de sua opção profissional, né? Então, esse esvaziamento, ele é como se fosse tido como uma redução da profissão, né? A gente pode dar como exemplo que tem muita gente, né, muitas pessoas fazem a licenciatura por acharem fácil, não, um curso fácil e que querem fazer apenas para ter o diploma. Mas não é bem assim,
né? E o estágio supervisionado tem esse papel muito importante, né? Além de ter essa prática docente, de mostrar para essas pessoas que a licenciatura não é isso que elas pensam. E como foi que eles fizeram isso, né? Na prática de estágio, eles fizeram algumas coisas. E uma delas foi as discussões bibliográficas, que eles utilizaram 5 livros, né? 5 livros para aí discutir, fazer as discussões. Também, ao mesmo tempo que eles faziam essas discussões, eles acompanhavam as aulas, né? E no acompanhamento dessas aulas, eles puderam observar alguns aspectos, né? Como, por exemplo, os conteúdos abordados, a relação professor-aluno, as estratégias, né? Os livros e materiais utilizados, as avaliações, e isso foi muito importante, né? Outra coisa foi a discussão do resultado da pesquisa. E eles tiveram, né, a autorização da direção da escola para utilizar 2 aulas para discutir com os alunos sobre o resultado da pesquisa, né? Com os alunos, né, do 2º ano, que foram eles que fizeram a pesquisa. E foi muito bom, onde teve um relacionamento maior com os participantes, né, onde eles falaram, deram suas opiniões sobre a realidade que eles passavam. Outra coisa foi a formação de grupos de estudo. Esses grupos de estudo foram feitos também na escola, onde a direção disponibilizou a escola aos sábados, né, pela manhã, onde o tema que eles escolheram foi os partidos políticos do Brasil e sua história. Foram feitos leituras de jornais, de revistas, discussões de textos, onde os alunos se posicionavam, davam sua opinião e se sentiam envolvidos pela causa, né? E isso é muito importante. Com isso, né, com essas práticas, eles tiveram algumas considerações, né? Algumas observações. A escola, né, a escola é algo à parte da realidade cotidiana. A escola não ensina a refletir sobre a sua realidade. O conteúdo da escola, em parte, é distante da realidade. A escola do 2º grau ainda não encontrou seu caminho. E os alunos sentiram prazer em fazer parte de um trabalho. Aí, os professores formaram grupos para reflexão sobre o papel do educador na sociedade. E o sistema educacional não consegue lidar com os problemas de ordem social e política. Então, assim, a gente percebe que, no geral, os alunos sentem que a escola poderia contribuir mais com suas vidas, né? Na vida do próprio aluno. Aí, percebendo isso, os professores das salas que foram envolvidos na pesquisa dos alunos do 2º ano, eles resolveram formar esse grupo para discutir sobre o papel do educador na sociedade. E aí percebemos, né, no sistema educacional no todo, que ele precisa de mudança, né? Ele precisa mudar para que o foco do sistema educacional seja o aluno, trazer esse foco para o aluno em relação à realidade social e política do aluno, da escola, do aluno. E o estágio como prática de ensino, né, no final de tudo isso, a gente precisa conscientizar os alunos da importância social do seu papel de educador, né? A gente precisa mostrar isso para eles, do nosso papel, que nosso papel na sociedade é muito importante, né? Ser crítico do seu próprio conhecimento, percebendo suas limitações, né? Precisamos constantemente estar nos autoavaliando para que possamos, né, como docentes, melhorar cada vez mais, tanto em conhecimento como também em estratégias de ensino, né? E fazer de sua prática pedagógica um processo contínuo de investigação. A gente sabe que a prática pedagógica é um processo que não para, né? Temos que estar sempre querendo aprender, aprendendo e querendo aprender cada vez mais. Esse deve ser sempre a ideia, o papel do educador, do docente. Bem, essa foi a referência, né, que nós apresentamos o capítulo 4, o estágio supervisionado como atividade integradora, do livro A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. Obrigado e até a próxima.